O presidente de Moçambique garante que são conhecidos, estão bem identificados e vão ser responsabilizados os autores das manifestações pós-eleitorais no país. O movimento da sociedade civil alerta para o risco de paralisação no processo de atualização dos cadernos eleitorais na Guiné-Bissau, caso não sejam tomadas medidas corretivas. E aí, pessoal? Beleza? Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem cabeludo, viu? A pobreza em Guiné-Bissau e Moçambique. A situação tá braba e a gente tem que entender isso de cabo a rabo. É, isso aí. E para a gente ter uma visão clara do problema, vamos usar os dados da Comissão Econômica para a África, o NECA. Os caras fizeram um estudo que mostra a real dos desafios que esses países estão enfrentando. Pois é. O presidente da República Moçambicana garante que são conhecidos e estão bem identificados os rostos envolvidos nas manifestações pós-eleitorais, garantindo que são os autores que vão ser responsabilizados dos danos causados no país. Daniel Chapo pede atenção ao incitamento à violência através de plataformas digitais, já que os interesses de Moçambique não podem ser colocados em causa por agendas pessoais. O presidente moçambicano diz que, com satisfação, estão identificados os líderes das manifestações violentas e vão ser encaminhados à justiça. Hoje, felizmente, estes rostos que atentam contra a livre circulação de pessoas e bens, destroem bens públicos e privados, prejudicando a nossa economia, estão bem identificados e são conhecidos pelas nossas forças de defesa e segurança, pela população e pelas autoridades judiciais, que bem saberão aplicar esse conhecimento nos termos e limites da lei. Daniel Chapo assegura que Moçambique é indivisível, pelo que os interesses do país não podem ser colocados em causa por agendas pessoais. Ninguém deve colocar os seus interesses pessoais acima dos interesses do povo moçambicano. Os interesses do povo moçambicano estão, em primeiro lugar, acima dos interesses de qualquer um de nós. Por isso, contra isso, lutaremos até as últimas consequências. O chefe de Estado moçambicano desafia, por outro lado, as forças de defesa e segurança a combater o crime organizado e transnacional. Falamos, por exemplo, da criminalidade organizada e transnacional, das manifestações ilegais, violentas e criminosas, da desordem pública, da falta de respeito aos agentes da lei e ordem, incluindo aos agentes municipais, da sabotagem à nossa economia e ao país, bem como da insegurança gerada pelas ações de terroristas em alguns distritos da província de Cabo Delgado. O relator especial das Nações Unidas para Direitos Humanos e Água e Saneamento faz uma avaliação crítica da situação no centro prisional de Bissau. Pedro Arrojo Agudo visitou o centro de detenção da Polícia Judiciária e disse ter encontrado celas superlotadas e sem ventilação. Situação difícil no centro prisional da Polícia Judiciária em Bissau. Os reclusos enfrentam, entre outras, a questão da superlotação das celas, um facto constatado pelo relator especial das Nações Unidas para Direitos Humanos, a Água e Saneamento, que visitou a instalação. Je suis entré là où se trouvaient les hommes, vous voyez. Il y avait les femmes d'un autre côté. Et il y avait un petit espace de à peine 3 mètres par 3 mètres où il y avait environ 10 hommes. Bon, c'était pas bien, mais bon. Mais j'ai vu que dans le coin, il y avait une porte, il y avait un autre groupe dedans. Et j'ai demandé de pouvoir entrer là-dedans. Écoutez, c'était un couloir de 1 mètre de large, 10 mètres de profondeur, 4 mètres de haut, sans ventilation, une atmosphère étouffante, irrespirable. Pedro Arrojo Agudo ouviu a inquietação e o desejo dos detidos. Pediam, não? Não só para eles, mas para também as pessoas sem liberdade, não? De melhorar, de fazer humano, um espaço humano de detenção. Acho que é possível ampliar a prisão, é possível melhorar, e ter água potável e saneamento digno, poder se duchar.
De forma geral, o relator faz uma avaliação difícil da situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Entende que pode ser melhorada mediante a definição de prioridades por parte dos governos e também da apropriação de problemas por parte das populações. Os governos suelen normalmente reaccionar quando as pessoas, quando a população é consciente e demanda, exige. É consciente que são direitos humanos, que não é um favor, uma coisa que pode se fazer ou não, não, que é um direito. É que o governo tem que fazer esses esforços em cooperação com a população. A Guiné-Bissau não tem sido bem classificada na questão dos direitos humanos. O ponto principal é que tanto Guiné-Bissau quanto Moçambique estão na lista dos 10 países mais pobres da África. Mais de 60% da população vive na pobreza, cara. É muita gente. É um número que assusta quando a gente para pra pensar. Sem dúvida. E a gente precisa entender que a parada não é só a grana, né? Tem a ver com instabilidade política, desnutrição, rolando solta e falta de acesso aos serviços básicos que a gente usa todo dia. Tipo saúde, educação, essas coisas que a gente nem pensa muito. Nosso objetivo aqui é entender o que esses números significam para quem está lá vivendo essa realidade. A gente vai fuçar nas causas e ver o que pode ser feito para melhorar a vida dessa galera. Uma análise completa é fundamental. Para começar, vamos entender a dimensão da pobreza nesses dois países usando os dados da UNECA. Então, começando pela Guiné-Bissau, os números são de cai e fecho. A taxa de pobreza varia de 60% a 82%, dependendo da fonte. É muita variação, né? Mas seja qual for o número, a maioria da população está na Pinaíba. A UNECA fala também da pobreza multidimensional em Guiné-Bissau, que está em 64,4%. Isso é importante porque não leva em conta só a renda, mas também a saúde, a educação e as condições de vida em geral. Tipo, se o cara tem acesso à saúde, se a casa tem saneamento, essas coisas. E aí, para piorar, 26% da população em Guiné-Bissau vive com menos de $2,15 por dia. É difícil imaginar como as famílias se viram com tão pouco. Difícil mesmo. Em Moçambique, a coisa também tá feia. A pobreza multidimensional está em 60,7%, quase igual à Guiné-Bissau. E 74,5% da população vive abaixo da linha da pobreza. Esses números são uma fotografia de uma situação crítica. A gente está falando de falta de acesso a direitos básicos, como educação de qualidade, saúde, água potável e comida. Sem essas coisas, fica difícil ter uma vida decente. E a gente não pode esquecer do contexto histórico, né? Guiné-Bissau e Moçambique viveram muita instabilidade política e conflitos armados. Isso atrapalha o desenvolvimento e piora a situação da pobreza. Vira um ciclo vicioso, né? A instabilidade afugenta investimentos e impede a criação de políticas públicas eficazes. Aí a pobreza só aumenta. Falando em Guiné-Bissau, tem um problema sério crescendo por lá, a mendicância infantil. É de partir o coração. Em Guiné-Bissau tem essa coisa dos talibés, que são crianças mandadas pelas famílias para estudar o Alcorão. Mas em vez de estudar, muitos acabam sendo obrigados a mendigar nas ruas. É uma baita sacanagem com essas crianças, né? As famílias mandam elas para aprender, mas os casos exploram os moleques. E os números são assustadores. A Associação Guineense de Luta contra a Migração Irregular e o Tráfico de Seres Humanos fez um levantamento e descobriu que 46% das crianças em Bissau, a capital, não vão para a escola. Não sabem ler nem escrever, cara. É um desperdício de potencial humano absurdo. E a exploração não para por aí. Muitas vezes, essas crianças sofrem violência física e abuso nas mãos dos professores que deveriam cuidar delas. E tem casos, principalmente de meninas, que são mandadas para trabalhar em casa de família. Aí, para piorar, elas acabam sendo obrigadas a casar com caras muito mais velhos. É um ciclo de abuso que rouba a infância e os direitos dessas meninas. É uma situação que exige medidas urgentes de proteção e intervenção. Mudando de assunto, mas sem sair de Guiné-Bissau, vamos falar da desnutrição e da falta de comida. Essa é outra faceta cruel da pobreza por lá. O Programa Mundial de Alimentos, o PAM, estima que mais de 30% das crianças menores de 5 anos em Guiné-Bissau sofrem de desnutrição crônica. É quase 1 em cada 3 crianças. Isso afeta o desenvolvimento delas para sempre, tanto físico quanto mental. E o PAM identificou as regiões mais críticas. Foi o Bafatá e Gabu. A pobreza extrema impede as famílias de comprar comida nutritiva, mas também tem a questão do acesso a alimentos saudáveis e da falta de informação sobre nutrição. A galera não sabe o que é uma alimentação saudável, o que faz bem para a criança. E tem um exemplo bizarro. Às vezes as famílias vendem alimentos nutritivos, como o feijão, para comprar comida processada barata, aí a desnutrição piora. É a pobreza levando a escolhas que prejudicam a saúde. Saindo um pouco da questão da comida, vamos falar da instabilidade política e econômica em Guiné-Bissau. A política bagunçada afeta tudo.
O economista José Nicodijou já falou que a instabilidade do governo impacta negativamente a economia e a vida da população. Com tanta mudança, fica difícil criar políticas públicas eficientes para combater a pobreza. E afasta investimentos, né? Ninguém quer botar dinheiro num país instável. Para piorar, a dívida pública de Guiné-Bissau está altíssima, mais de 80% do PIB. Isso limita o orçamento para investimentos em áreas essenciais, como saúde e educação. Ou seja, o governo gasta mais pagando dívida do que investindo no povo. Exatamente. E essa falta de prioridade, junto com os outros problemas, contribui para a Guiné-Bissau ter a maior taxa de pobreza entre os países africanos de língua portuguesa. A situação é crítica, mas a gente não pode desanimar. Então, vou falar de soluções. O que pode ser feito para mudar essa realidade? É preciso um esforço conjunto do governo, de organizações internacionais e da sociedade civil. Algumas medidas são urgentes. Tipo, quase. Dá pra gente detalhar. Primeiro, investir pesado em educação e saúde. Garantir acesso universal a serviços básicos de qualidade nessas áreas é fundamental. Educação e saúde são a base para um futuro melhor. Faz sentido. E o que mais? Combater a corrupção é essencial. Se o dinheiro público for usado de forma transparente e eficiente, os investimentos em educação e saúde vão ter mais impacto. Ajudar o dinheiro a chegar em quem precisa, né? Isso aí. Outra coisa importante é apoiar a agricultura familiar sustentável, incentivando o cultivo e o consumo de alimentos nutritivos e diversos. Dar ferramentas para os agricultores produzirem comida de qualidade. E para tudo isso dar certo, a gente precisa de estabilidade política. Sem isso, fica difícil planejar a longo prazo, atrair investimentos e criar políticas públicas eficientes. Então, a solução é um pacote completo. Investir em educação, saúde, combater a corrupção, fortalecer a agricultura familiar e garantir a estabilidade política. Tudo interligado. É isso aí. Uma coisa leva a outra. É importante lembrar que a pobreza em Guiné-Bissau e Moçambique, apesar de ser um desafio gigante, não é invencível. Com certeza, tem jeito. Com políticas públicas eficientes e apoio da comunidade internacional, dá para mudar essa realidade e construir um futuro melhor para esses países. E aí, ouvinte, o que você acha? Que ações seriam mais eficazes para combater a pobreza em países como Guiné-Bissau e Moçambique? Que soluções inovadoras ou abordagens diferentes poderiam fazer a diferença na vida real? Queremos ouvir sua opinião. Compartilhe suas ideias com a gente, participe do debate e ajude a gente a entender melhor esses problemas e encontrar soluções. Falou. Manda pra gente seu comentário. Valeu por mergulhar com a gente nesse tema tão importante. Esperamos que essa conversa tenha jogado uma luz sobre a realidade da pobreza em Guiné-Bissau e Moçambique e mostrado que a mudança é possível.